Sensei, há alguma diferença entre o zazen de olhos fechados e o de olhos entreabertos? Sim, o zazen com olhos entreabertos é o recomendado, sem focar em nada, olhando para baixo. Mas os olhos fechados facilitam dormir e facilitam fantasias. E por isso ele não é recomendado e não é praticado desta forma na nossa escola, na escola Soto Zen. Li que na Europa, igrejas foram transformadas em danceterias, bares ou bibliotecas, e que dentre os jovens a maior parte é ateu ou agnóstico. Estão superando a ilusão de um Deus externo e criador? Isso na realidade tem ocorrido nos países do norte da Europa, Holanda, Suécia, Noruega. Nesses países a religiosidade tem caído muito. Na realidade, a religiosidade, as fés, diminuem à medida que aumenta a educação do povo. É como se fossem coisas inversamente proporcionais. O mesmo fenômeno está acontecendo no Japão também. Na verdade, isso é uma grande oportunidade para o Zen, porque, dada a maneira como o Zen é, e como ele tem sido ensinado no Ocidente, por exemplo, dentro da nossa organização, da comunidade Daisen, ele acolhe pessoas que se sentiam sem um caminho espiritual, porque todos os caminhos espirituais exigiam a crença em uma divindade ou em coisas sobrenaturais. Então, este fenômeno tem ocasionado que igrejas tradicionais, seus prédios fiquem inviáveis, porque não há mais quem o sustente. Eu vi isso já acontecendo na Holanda, quando estudei lá na década de 80, e esse fenômeno só se acentuou. E ele é exatamente o contrário em países com altos índices de analfabetismo, por exemplo. Isso é facilmente verificável nas estatísticas. Que nós possamos dar acesso a uma espiritualidade sem exigir uma fé em fantasias ou crenças é realmente uma grande oportunidade que o Zen Budismo traz. Sensei, devemos praticar o bem e evitar o mal, mas muitas vezes o que parece bom é ruim e o que parece ruim é bom. Qual a chave para o discernimento? Olhar para o sofrimento, não é? Aquilo que provoca sofrimento, quanto mais sofrimento provoca, pior é. Em algumas coisas é bem fácil verificar isso, em outras fica um pouco obscuro e você vai ter que decidir segundo a circunstância e naquele momento. O Zen não vai lhe dar respostas fechadas dizendo isto é mal. É como a questão que foi discutida pouco tempo atrás sobre o aborto. Em certas circunstâncias, ele é mau e vai causar sofrimento e arrependimento. Em outras, a continuidade de uma gravidez vai provocar ainda mais sofrimento. Mas como decidir? Alguém terá que decidir e haverá karma envolvido sempre. Portanto, as situações não são inocentes, nenhuma delas. Todas elas precisam ser julgadas de acordo com a sua circunstância. Gostaria de saber o significado da palavra Daisen. Dai é grande e Sen, o ideograma para Daisen que usamos hoje foi dado por Saikawa Roshi, significa grande fonte. Por isso o símbolo do Daisen transformou-se numa gota, porque a fonte produz gotas que têm muitos significados no budismo.
uma gota no oceano não seca, uma gota de chuva que cai é como uma individualidade, mas ela vai se tornar um dia um rio e vai escorrer até o mar. As gotas que caem provocam círculos concêntricos. Há muitas analogias para as quais podemos usar o símbolo de fonte do Daisen e o símbolo da gota. Sensei, poderia falar sobre os meios hábeis? Meios hábeis são todos os meios que forem usados para ajudar as pessoas a seguir o caminho ou se conectar com um sentimento superior. Vamos tomar um exemplo, as estátuas de Buda. As estátuas de Buda são meios hábeis. Eu gosto de olhar estátuas de Buda e gosto de estar à frente de um altar com uma bela estátua. Mas ninguém sabe como o Buda foi, e a estatuária só foi criada séculos depois de sua morte. Portanto, foi um meio criado que não existia no início do budismo. E se você perguntar, é necessário? Eu posso responder, não, não é necessário. E já respondi para uma pessoa que disse que não tinha uma estátua, nem dinheiro para comprá-la, o que ela deveria fazer. Eu disse a ela que colocasse uma pedra no altar, e está tudo bem com uma pedra também, desde que você a tome como símbolo de durabilidade, ou de solidez, ou de sabedoria. É você quem faz isso. Os meios hábeis só estão aí para ajudar, porque nós somos pessoas que demandam meios hábeis, mas em última essência, eles não seriam necessários. Mas aqueles que desprezam os meios hábeis têm pouca compaixão pelas pessoas que os apreciam e são influenciadas por elas.